E a polícia do Rio de Janeiro divulgou a lista com os nomes de 115 narcoterroristas na Operação Contenção contra o Comando Vermelho, realizada nos complexos do Alemão e da Penha. O relatório revelou que mais de 95% dos mortos tinham ligação direta com o Comando Vermelho. A operação também atingiu integrantes de outros estados. 62 eram de fora do Rio, com predominância do Pará e da Bahia. O governo informou que 97 dos mortos tinham histórico de crimes graves, 12 exibiam envolvimento com tráfico em redes sociais e 59 possuíam mandados de prisão pendentes. Apenas 17 não tinham registro criminal. A Defensoria Pública informou que todos os corpos foram liberados e que a perícia do IML foi encerrada. E já nesta segunda-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, se reuniu por quase 2 horas com o governador Cláudio Castro e também com representantes das Forças de Segurança do Rio de Janeiro no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar, na Cidade Nova, centro da capital, para tratar da mega operação no Rio. Nenhuma autoridade concedeu entrevista. O ministro Moraes determinou que o governo do Rio preserve e documente todos os elementos materiais da operação, atendendo o pedido da Defensoria Pública da União e garantindo à Defensoria do Estado acesso aos registros e perícias após ter sido impedida de acompanhar o trabalho do IML. O ministro ainda reforçou que essas ordens estão dentro das regras da DPF das favelas, que define limites para a atuação policial nas comunidades. Bom, hoje, segunda-feira, estamos recebendo de volta Silvio Navarro. Seja bem-vindo, Silvio, muito boa noite. A gente segue trazendo todos os desdobramentos da mega operação no Rio de Janeiro. A gente abre o programa com esse relatório da Polícia Civil que listou os nomes dos criminosos mortos durante o confronto na semana passada. Um relatório que revela aí que mais de 95% tinham ligação direta com o Comando Vermelho, que mostra que essa operação planejada por mais de um ano foi bem sucedida, em que pese aí a morte de 4 policiais. Silvio, muito boa noite, seja bem-vindo de volta. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, querida, Piotr, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que começa a semana com a gente. Esses números divulgados, as informações sobre os mortos nessa mega operação do Rio de Janeiro, eles jogam por terra qualquer discurso de vítimas da sociedade, dos meninos que foram mortos pela polícia, da letalidade policial exagerada, jogam por terra. É preciso, a partir de agora, chamá-los pelo que são: bandidos, criminosos que estavam armados, que fugiram para a mata para enfrentar a polícia a bala. Eles não estavam portando guarda-chuvas, livros, flores, não, estavam com fuzis com potencial e calibre de forças armadas, fortemente armados, obstruíram vias, praticaram aquilo que se chama terrorismo, é o domínio territorial, é isso que o governo do Rio de Janeiro tentou combater com a polícia. E durante um período, sabemos que isso não será permanente, mas durante um período devolveu aquele espaço físico, aquela região para os pagadores de impostos e uma população refém desses criminosos. Uma população que estava sendo torturada por eles, ameaçada e extorquida por esses criminosos, segundo a determinação, o despacho do juiz que autorizou essa mega operação. Então, a partir de agora, é preciso parar com esses discursos globais por aí de que atrás daquelas 120 vítimas tinham 120 mães, porque só há de se lamentar a morte de 4 homens fardados que ali representavam as forças da lei, ali representavam o cidadão de bem. A esses 4 homens fardados que tombaram, 2 policiais civis e 2 militares, a eles a gente deve render toda a nossa solidariedade e a memória deles que será preservada. O resto eram bandidos e vamos passar a falar sobre narcoterrorismo a partir de agora.
Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vinda. E na manhã de hoje, Piotto, o ministro Alexandre de Moraes se reuniu também com o governador Cláudio Castro. Foi uma audiência a portas fechadas, a imprensa não participou, eles não conversaram depois com jornalistas, alguns também representantes ali, secretário de Segurança Pública do Estado, da Polícia Civil, também participaram dessa audiência com o ministro Alexandre de Moraes, ainda na esteira da DPF das favelas, né, que foi definido ainda no primeiro semestre desse ano, Piotto. Mas, pelo visto, parece que está que nem um inquérito das fake news, né? O negócio segue correndo de acordo com o que define o ministro Alexandre de Moraes. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Silvio, seja bem-vindo de volta das férias. Ana, querida, todos que nos acompanham. Importante só notar nesse movimento do ministro Alexandre de Moraes que ele volta a dizer que a DPF impôs regras para a atuação da polícia nas favelas. A pergunta é, qual é a situação do cidadão que mora nessas comunidades ou favelas e qual a diferença dele para as pessoas que não moram nessas regiões? Por que em outros lugares a polícia pode fazer seu trabalho ostensivo e ostensivamente no que ela considera fazer segurança pública e por que na favela seria diferente? Vão usar o argumento da letalidade policial, o Silvio já acabou de trazer dados aqui que não cabe. É que ali você tem uma área sitiada pelo crime. Aquelas pessoas foram sequestradas pelos criminosos. Eu vou lembrar aqui do caso, e é importante lembrar, de agosto desse ano, nem tanto tempo faz, uma menina de 22 anos, uma moça, Esther Barroso dos Santos, ela foi espancada até a morte porque não quis sair com o traficante. Esse dado é recente, agora, deste ano, de agosto desse ano. Teve traumatismo craniano, hemorragia e politrauma. O corpo, pelo que eu tenho de informação, foi deixado na porta da casa da mãe. Nós estamos falando de quem? Esse é o tráfico que não pode ter a polícia ostensivamente lá, não pode usar helicóptero, não pode uma série de coisas, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fica encastelado em Brasília e que não entende absolutamente nada da realidade que os policiais, as forças de segurança do Rio de Janeiro enfrentam justamente para combater o crime e, obviamente, libertar essas pessoas que elas estão sequestradas. Esse é o ponto. A questão da DPF das favelas é um nome bonito, chique, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Qual preceito fundamental aquelas pessoas deixaram de ter? O de ir e vir, o de ter que comprar gás do traficante, o de ter que comprar qualquer coisa, gato net, seja lá qualquer coisa dessas que ele não pode usar dos mesmos serviços que os outros cidadãos de outras regiões da cidade do Rio de Janeiro podem. Podem escolher, lá não pode escolher, lá já tem o preço e normalmente é com sobrepreço, ou seja, é mais caro. Nós estamos falando aqui de duas coisas muito claras. Aquelas pessoas estão sitiadas, estão sequestradas pelos traficantes, pelos criminosos. E a outra coisa é que o governo do Estado do Rio de Janeiro tomou a decisão organizada, num plano muito bem sucedido, que foi tentar retomar o controle dessas regiões. O resto é discurso de sociólogo de quinta categoria, que não tem talento para ser sociólogo e foi fazer qualquer outra coisa.